Ontem eu vi numa rede social um jovem que não é pastor nem nada. Ele escreveu o seguinte: eu estou pensando em abrir uma igreja aqui na minha cidade. E eu me segurei para falar para ele: escuta, você é pastor por acaso? Eu sei que ele não é. Mas abrir igreja agora ficou a coisa mais... É como abrir um comércio na esquina. É um absurdo, meus irmãos. Pessoas sem nenhum preparo, sem nenhuma consagração, sem nenhum chamado, abrindo igreja como ponto de comércio. É isso que tem acontecido. É preciso preparo, é preciso consagração. Um levita, no Antigo Testamento, ele se preparava durante 20 anos para ser um levita, para tocar instrumentos, para reger. Todos eram mestres, diz a palavra. 20 anos de preparo para ser um levita. Quanto ao sacerdócio, nós não sabemos, os textos não detalham. Mas se para levita era 20 anos, imagine para ser sacerdote. Primeiro que ninguém se tornava sacerdote antes dos 30 anos de idade. Era uma idade mínima, era uma idade de maturidade para se tornar sacerdote. E algumas décadas aí sendo preparados pelo Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando escolheu 12 homens para serem seus discípulos, trabalhou com eles durante 3 anos, de modo intensivo. Se você pegasse esses 3 anos intensivos e os desdobrasse em períodos de 5 ou 8 horas diárias, no mínimo você dobrava, no mínimo. Para servir a Deus na liderança, como presbítero, como pastor, é preciso preparo e é preciso consagração, meus irmãos. Para ser médico, você vai estudar 6 anos, depois mais 2 anos no mínimo de residência, entre 8 e 10 anos para se tornar médico. Para ser um advogado, um engenheiro, no mínimo 5, 6 anos. Para se tornar pastor, em algumas igrejas por aí, 3 meses. O indivíduo fala bem, se apresenta bem, rapidamente ele é alçado a pastor da igreja. Em algumas igrejas isso acontece, meus irmãos, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, nenhuma consagração. Em igrejas sérias, no mínimo 4 anos, no mínimo. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, no mínimo 8 anos. No mínimo 8 anos. A partir do momento que um jovem, ele chega no conselho da igreja e diz: eu quero ser pastor, eu quero ir para o seminário, ele entra num período de observação de 3 anos. De 3 anos. Tiago passou por esse período, de 3 anos de observação. Se nos 3 anos o parecer do conselho foi, de fato, Deus está chamando esse jovem, aí ele vai para o seminário, para passar no mínimo 4 anos estudando. Se for de manhã, 4, se for à noite, 5 anos. Terminado o curso do seminário, ele volta para o presbitério, para o que nós chamamos de licenciatura, que será de 1 ou de 2 anos. Então a formação de um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil e em outras igrejas sérias é de 8 a 10 anos. É de 8 a 10 anos. É preciso preparo, meus irmãos. É preciso consagração ao Senhor. Um erro médico pode deixar sequelas irreversíveis no corpo ou na saúde de uma pessoa. Um ensino ou um conselho errado de um pastor pode produzir danos ainda piores. Eu conheci pessoas que foram orientadas de modo errado por pastores que não eram consagrados e a pessoa tomou decisões erradas, pecaminosas, confiando no conselho do pastor errado. Então, alguém que não foi chamado para o ministério, que não foi preparado, que não foi consagrado, ele pode fazer coisas terríveis no ministério pastoral. E Deus não quer isso de forma alguma.